Feliz sábado. Feliz sábado, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance, que juntos possamos continuar pelo seu beneplácito, aprendendo, nos submetendo às verdades singulares de sua santa palavra. Diante deste aspecto, eu gostaria, portanto, que a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração o faça, para que possamos, então, retomar o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5, nós vamos avançar até o versículo 13, e então tirarmos as lições que são necessárias. Bom dia. Oremos. Querido Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, por estar em tua presença, te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Te agradecer, Senhor, pela vida do nosso pastor, que o Senhor o abençoe, que ele seja usado, meu Deus, mais uma vez pelo teu Santo Espírito para nos trazer, Senhor, as tuas verdades. Abençoe esse grupo, Amém. seja com cada pedido de oração que são feitos. Amém. Que o Senhor responda de acordo com a tua vontade, Pai. Seja com esse dia, perdoa os nossos pecados e nos prepara para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos ao texto do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 5 ao 13. Nesta narrativa, nós temos, então, Jesus chegando em Cafarnaum, e como tem sido textos paralelos, lá, Lucas, capítulo 7, versículo 1 ao 10, uma aparente contradição, e nós vamos, então, pela graça e pelo poder de Deus, aqui ajudá-los a compreender. Diante de um estudo bíblico que você vier ministrar, alguém pode dizer, a Bíblia não é confiável, porque ela se contradiz. Um episódio diz de uma forma, no outro episódio diz de outra. Será que é assim mesmo? Então, nós vamos nos ater ao que ela mesma nos diz e como vamos resolvendo dentro deste aspecto. Portanto, venha comigo e leamos o contexto, e depois, leamos o texto e depois nós vamos nos colocar dentro do contexto. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, eu estou em Mateus, capítulo 8, versículo 5 em diante, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Quando nós vamos para o texto, então, de Lucas, capítulo 7, venha comigo, versículo 1 ao 10, a narrativa de Lucas é mais ampla e põe, portanto, elementos na narrativa, palavras que são bastante distintas em relação aos aspectos daquilo que está no texto de Mateus. Contudo, temos também de atentar que em Lucas
há diversas expressões que se repetem igualmente, como Mateus a pusera. Antes de fazer a leitura de Lucas, ou do texto do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 1 ao 10, você precisa se lembrar de algumas peculiaridades. Quais são? O primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Na sequência, vem o Evangelho de Mateus. Por fim, então, o Evangelho de Lucas, porque nós temos algo bastante singular dentro desse contexto histórico. O Evangelho de João, na verdade, ele não é considerado dentro da pesquisa bíblica como o Evangelho sinóptico. Ele é um evangelho à parte, embora dentro do contexto de tempo está aí, portanto, entre o mesmo período que Lucas escreve o Evangelho e, então, o texto lá de Atos. Porque o Evangelho de João é considerado distinto do sinóptico, cuja expressão significa, sinóptico significa, na verdade, sinônimo, porque os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, repetem mesmas histórias. Aqui e acolá, um episódio singular que um apresenta e outro não apresenta. Mas no caso, portanto, de João, não há nenhuma narrativa do nascimento de Jesus, o que implica, portanto, que aí nós já temos um conteúdo e um evangelho totalmente distinto, que já toma da compostura de Jesus já como, então, adulto. Embora João faça referência a algo singular, trata exatamente do verbo que estava com Deus, e este, o próprio João escreve, que é o próprio Jesus. Então, voltando, de fato, ao que nos interessa para esta situação singular, é verificar se há, de fato, uma contradição entre o texto de Mateus e o texto de Lucas. Vamos, primeiro, dissecar algumas particularidades do personagem chamado centurião. Você se lembra que, no contexto do livro de Mateus, há outras, eu diria, ocasiões em que se registra a figura de um centurião. A primeira delas é esta aqui, que nós temos. A outra vai se dar ali no finalzinho, então, do Evangelho, especificamente, logo, singularmente, quando Jesus está na cruz, portanto, ali, agonizando para a sua morte. Mateus capítulo ali 27, versículo especificamente 54, registra que um centurião ali reconhece, que aquele de fato era o Filho de Deus. Então, nós temos, na verdade, esta personagem repetida dentro da Bíblia em diversas ocasiões. Já Lucas apresenta a figura do centurião em episódios bastante singulares, ali no capítulo, então, 10 do livro de Atos. Posteriormente, nós temos, então, no capítulo 23, capítulo 27, mas na ordem nós teríamos assim, capítulo, portanto, 10, capítulo 17, capítulo 23, capítulo 27, nós temos diversas vezes, diversos episódios aonde o centurião aparece. Isto revela, de alguma forma, que essa não é uma figura estranha. E, pastor, onde é que isso me ajuda a entender o aparente conflito do texto de Mateus com o texto de Lucas? Tenha paciência que a gente vai chegar a este momento particular de, então, colocar sobre tensão os dois textos, e aí começarmos a dissecar um a um. Mas por que eu estou chamando a figura do centurião? Porque nós precisamos nos lembrar do contexto aqui. Quem era o centurião? Um soldado romano, que pertencia a uma elite de soldados. A expressão centurião vem exatamente da função desempenhada, que era, na verdade, a função de cuidar de uma centúria. A centúria era composta, portanto, por 100 soldados, que, na verdade, derivava, então, de o que a gente chama de uma legião que era composta aí de 6.000 soldados, e esses 6.000 soldados eram divididos, então, em centúrias, dentro de um composto, por exemplo, de
6.000 soldados, você teria 60, então, o que a gente poderia dizer, 60 grupos distintos, que eram exatamente estes que, então, se dividia, tornando mais simples. Se eu pego, portanto, 6.000 e divido, portanto, por 60, você teria, portanto, aí a quantitativo de centuriões que estariam compondo essas, então, guarnições menores, tá? Aí dentro deste grupo. Ou seja, um centurião cuidava de 100 soldados, e é o caso particular aqui, de sorte que era um soldado distinto, elite, né, que então educava, treinava, preparava esses que aí estavam para os desafios que o Império Romano, portanto, viesse a assumir. O que há de particular da gente se submeter a refletir um pouco sobre o centurião é que, como era um líder, portanto, bastante influente, a gente vê especificamente que os evangelhos não negam, o texto de Lucas muito menos, da influência dessas pessoas na vida de diversos personagens bíblicos. O apóstolo Paulo, por exemplo, teve a presença de centurião exatamente com postura de defesa, de apreço, de interesse particular, de ser cortês no tratamento para com Paulo. Então, isto revela que não é acidental olharmos a figura de um centurião se dirigindo a Cristo. Se pessoalmente ou, então, representado por pessoas, esse é o que, então, eu diria, a atenção que nós vamos nos submeter um pouquinho mais à frente. Mas, em suma, não esqueça que o centurião era romano, pertencente, portanto, ao exército romano e, consequentemente, visto pelos judeus como sendo um gentio, o que, dentro da lei judaica, se tinha uma posição clara de que, então, nenhum judeu deveria se aproximar de um gentio. Você se lembra de Atos, capítulo, então, 10? Se lembra especificamente da visita de Pedro até Jope, com o objetivo de se encontrar ali na casa de Simão, o curtidor de couro, e que você precisa se lembrar que, naquela ocasião, lá em Cesareia, estava Cornélio, que então tinha recebido uma visão do Senhor, e o Espírito de Deus teve de trabalhar primeiro em Pedro, um assunto que nós já estudamos aqui profundamente, para que Pedro pudesse se dirigir à casa, portanto, do centurião. E Pedro levou consigo mais representantes para servirem de testemunhas. Quando Pedro retornou, a igreja entrou em polvorosa, ou seja, a sinagoga entrou em pavorosa. Como tu, sendo judeu, vai então te encontrares então com um gentio. E aí Pedro diz especificamente que Deus não havia, portanto, rejeitado os gentios, e aquilo que Deus havia purificado, que o homem não chamasse, portanto, de coisa comum. Então, isso nos faz entender, embora a posteriori, não é? Porque o episódio aqui é pós o período, então, de Jesus, que está ali na terra, da Palestina, você deve se lembrar que, de qualquer forma, havia esta ideia de que, então, os judeus não entravam na casa de alguém que era, então, fora da raça humana, da nação ali, entre aspas, nação, no sentido, portanto, de pertencimento singular de um povo. Há uma expressão em alemão, chamada, então, de Herrenvolk. Essa expressão, Herrenvolk, significa exatamente isto, a superioridade. Os judeus se viam como superiores, distintos, a raça eleita, singular, que não podia se aproximar de coisa que eram por eles interpretados como imundos, e os gentios assim eram tratados. Na verdade, a visão judaica era que os gentios, o que reservava-se para eles era o fogo do inferno. E aí não tinha, de fato, nenhum desejo de se aproximar de qualquer pessoa que fosse, portanto, não judia.
Isto, então, revela esta tensão já do ponto de vista histórico e de compostura social judaica, o que nós estamos aqui enfrentando. Então, um centurião que, no seu discurso, fica evidente que ele não queria causar este impacto que já estava na mente, portanto, dos judeus. Mas há algo que ainda mais se evidencia no texto. Venha comigo. Observe que as narrativas desses, pelo menos 7 episódios singulares onde o centurião aparece, também nos garante um outro detalhe, que Jesus nunca fez acepção de pessoas. A acepção estava na cabeça, então, dos judeus, dos líderes judeus e da compostura normal ou social, né, dos demais ali judeus comuns, mas não era a compostura de Cristo. E aí, quando nós vamos ao texto, vem, portanto, o texto de Mateus e diz que esse centurião se aproximou de Jesus. Bem, nós já teríamos um problema. O problema desse ponto de vista do conflito entre Jesus permitisse que então viesse a ele um centurião, já sabemos, né, pela função, que é romano, com toda esta dificuldade étnica que os judeus haviam, portanto, estabelecido de distanciamento social daqueles que não eram da mesma raça, né? O que se chama, portanto, de uma espécie de superioridade racial, como era o caso, portanto, da Alemanha nos dias de Hitler, que viam, portanto, os alemães como sendo, portanto, uma raça distinta, superior a qualquer uma outra, não só do ponto de vista, portanto, de cultura, de inteligência, mas também de ambiente, mas de pertença. A eles pertencia tudo, aos demais nada poderia, portanto, pertencer. Então, aí nasce a expressão em alemão, Herrenvolk, que significa exatamente isto, uma superioridade racial. É assim a cabeça do judeu, e não é diferente do judeu ortodoxo dos dias atuais. Mas, para os dias de Jesus, essa situação é bastante complicada. Você se lembra, igualmente, alargando aqui para você atentar a essa separação, que era acentuada, do encontro de Jesus com a samaritana. E você se lembra lá no Evangelho de João, capítulo 4, que ela diz, como tu, sendo judeu, sendo judeu, fala com a mulher samaritana. Veja, até o falar era objeto, portanto, de distanciamento. Não se tinha esse tipo de possibilidade para a compostura judaica. E Jesus, então, quebrou tudo isto, demonstrando que não é assim que deveria ser. Em suma, meu querido amigo e irmão, é evidente que nós temos um problema aqui de o que a gente chama de regras étnicas que impedem a aproximação de um judeu para com uma, então, raça distinta, ou de uma compostura étnica distinta. Então, venha comigo ao texto e vamos começar agora resolvendo as dificuldades. Não perca de vista essas singularidades que aqui estou dizendo. Veja a compostura deste, então, soldado distinto, chamado aqui pela sua função. Nós não temos o nome, há muitos anônimos na Bíblia Sagrada. E entre os centuriões que se apresentam dentro do texto sagrado, nós só temos um, cujo nome nós conhecemos, que é o caso, portanto, ali de Cornélio, porque quando se fala daquele comandante, que também era centurião que guarnecia Paulo, nós temos, então, a função que ele desempenha, mas não o seu nome. Isto é algo, portanto, também singular. Vamos começar com o texto de Lucas, para a gente, então, tentar resolver esta aparente contradição. Lucas, capítulo 7, vamos fazendo a leitura a partir do texto que é mais amplo, e depois vamos para o texto mais curto, que é o caso lá de Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao 13. Venha mais perto da Bíblia, por favor. Lucas, capítulo 7, diz assim: Tendo Jesus concluído todas estas suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. O que há de comum aqui?
Vamos aqui. Cafarnaum foi o lugar aí, de fato, onde o episódio ocorreu. Tanto em Mateus como em Lucas, isso não há, então, eu diria, nenhuma tensão no texto. O que implica dizer, portanto, que o episódio ele é retomado, no caso de Lucas, que escreve depois do Evangelho de Mateus, não? E não por causa da sequência bíblica, que historicamente, de fato, Lucas vem escrever muito a posteriori. Lembrem-se que Lucas foi o companheiro singular de Paulo. Não esqueçam disto. Então, é necessário que nós atentemos para esta particularidade. O episódio ocorre, de fato, em Cafarnaum. Tanto ambos os evangelhos, assim, então, se comunicam. Versículo 2 de Lucas, do capítulo que nós estamos parados, que é o capítulo 7, diz: E o servo de um centurião, a quem este muito estimava. Ora, quem estimava o servo? O centurião. Estava doente, quase à morte. Lucas, então, não dá informação qual que era o problema, como Mateus também não dá. Contudo, no Evangelho de Mateus, nós encontramos que ele estava paralítico, mas isso eu já havia lhes dado a informação que, no contexto do tempo verbal, se põe, na verdade, que ele sofria de paralisia, mas não que era, de fato, um paralítico. E aí estava, portanto, doente, à beira da morte, o que se soma com o Evangelho, portanto, de Mateus, a informação que, de fato, o servo estava à beira da morte. Avançando um pouquinho mais. Versículo 3 de Lucas, capítulo 7. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, vem a pergunta: quem ouviu falar acerca de Jesus? Não era o servo, mas aquele a quem, portanto, aqui se reporta, chamado de centurião. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Anciãos dos judeus não são sacerdotes, nem rabis, e muito menos, portanto, poderia ser da seita dos fariseus, porque participar da seita farisaica não necessariamente precisava desempenhar a função de um rabi, né? Ou então de um mestre dentro de Israel, era um ancião, pessoas, portanto, experimentadas. Estes vieram, portanto, até Jesus, pedindo-lhe que, então, curasse o seu servo. E veja a razão do pedido que esses anciãos põem. Observe, eles dizem assim, estes, versículo 4, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo, ele é digno que lhes faça, que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Bem, isso não impactou a Jesus. O fato de alguém ser amigo de outra pessoa não é o que move o coração de Deus para agir, né? Mesmo porque esse tipo de relatório, de tentativa de impacto, isso não vai mudar a compostura, né, da forma como Deus vê os seres humanos, tornando mais simples. Não é o que você diz de pessoa como uma forma, portanto, atrativa, que o olhar dos céus, então, são atraídos. Né? Observe o que aí, os olhares do céu, melhor, são atraídos. Observe o que é dito aqui. Quando eles apresentaram que este homem era, portanto, digno de receber a cura, ou a bênção em razão do seu servo, qual era eu diria, o cartão postal, porque ele era digno, porque ele era amigo do povo e havia ajudado financeiramente na construção da sinagoga. Pare um pouquinho. Isto não está no texto de Mateus. Não está. Mas ainda, Lucas está dizendo aqui que o que movia estes homens a apelarem a Cristo é que, na verdade, o centurião era esse tipo de gente, amigo do povo e alguém de posses e que influenciou na construção da sinagoga. Olha só o que acontece, como Jesus ouve esse discurso. Venha comigo, portanto, versículo 6. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião
enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Evidenciando, portanto, que o centurião bem sabia a distinção que os judeus faziam entre, então, o povo não judeu para, então, contato entre si. E aí vem uma questão particular. Quando o centurião diz, por meio desses representantes, por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, é evidente que este texto está, de fato, em conflito com aquilo que Mateus apresenta. Porque Mateus diz que o centurião foi ter com Cristo. Já aqui a evidência é que o próprio centurião está dizendo que não era digno de ter ido ter com ele, com Cristo, e por isso, então, enviou representantes. Esta é a tensão que nós precisamos resolver. Antes, porém, vamos para algumas lições. Primeiro, quando Jesus ouviu isto dos que vieram representar o centurião, e aí vem o apelo do centurião na boca desses representantes, porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Ouvidas estas palavras, observe, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que, mesmo em Israel, não achei fé como esta. Com que Jesus se impactou? Com a fé, e não com o relatório. Primeira lição nesta manhã é que você e eu precisamos nos lembrar dessa verdade. Os céus não são impactados porque nós devolvemos dízimos, porque nós, então, devolvemos ofertas, porque nós influenciamos na construção de uma igreja, porque nós apresentamos isso ou aquilo outro. O que impacta, de fato, os céus é fé. Você entendeu isso, amigo? Você percebe que Jesus ficou silente quando aqueles amigos do centurião começaram a dizer, melhor, os anciãos passaram a dizer-lhe, de que ele era merecedor de que Jesus, então, fizesse a cura, porque ele era um homem amigo do povo e que tinha, então, participado, inclusive, na construção da sinagoga. Jesus ficou silente. Isso não move o coração de Deus. Porque, às vezes, muitas pessoas participam dessas coisas exatamente para que os seus nomes circulem em um panfleto, como gente que tem, portanto, parece lá, coração aberto. O que moveu, de fato, a mente de Jesus é quando veio a notícia de que o centurião dizia: não venhas à minha residência, porque não sou digno de te receber. Mas uma palavra, Senhor, e o meu servo será curado. Fé. E Jesus disse: nem em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Você entendeu aqui o recado? Você se lembra, e você vai se lembrar mais tarde, ou talvez se lembre agora, porque eu vou te instigar a isto, que todas as vezes que Jesus fez menção de fé distinta, as pessoas não eram judias. Lembra da mulher Ciro-Fenícia? Não era judia. Jesus evidencia aqui a fé deste, que não era judeu. A da mulher, que não era judia. E aí vem o detalhe, o que revela para a gente. Não é o naipe que você pertence, não é o fato de ser adventista do sétimo dia, que tua salvação está garantida. Que você, por estar no meio de gente que procura fazer a vontade de Deus, isso não significa que você realmente desenvolveu sua fé. Então, a primeira lição nesta manhã é verificar que o personagem centurião aqui, ele tinha algo distinto. E isto é o que os céus valorizaram. Jesus não foi impactado com o relatório de que ele tinha amigos e de que ele havia ajudado na construção da sinagoga. O que impactou Jesus? A fé deste homem.
Será que nós não poderíamos, neste momento, tirar uma primeira lição para a nossa vida como adventistas do sétimo dia? Verdadeiramente, pergunto para você, o que impacta o céu sobre a sua pessoa que aqui está? Sobre a minha pessoa? O que impacta o céu? O relatório de que já batizei mais de 1.000 pessoas ao longo do meu ministério? É isto? De ter participado ativamente em tantas construções de igreja? É isto que impacta o coração, o olhar, a mente do meu Deus? Não. É a confiança nele, é ter fé nele. Aliás, Paulo diz isso lá em Hebreus, lá, aqueles que se aproximam de Deus têm de acreditar que ele existe, porque isto move o coração de Deus. Hebreus, capítulo 11, há um rol de gente que ali é apresentado porque tinha fé. E dentre este rol está o caso, portanto, da Raabe, que também não era judia. Então, quer no Novo, quer então no Antigo Testamento, você se lembra inclusive de Naamã, que também não era judeu, mas desenvolveu fé, confiança naquilo que o profeta apresentou para ele como solução. Sabe, meu querido amigo e irmão, um membro sem fé é como, por exemplo, nós poderíamos aqui comparar a uma corneta que, tocada, ninguém sabe, portanto, o significado daquele som e não sabe como se preparar para a batalha. É um soldado que não sabe interpretar a ordem do seu comandante. Nós somos os soldados, temos interpretado a ordem do nosso comandante, Cristo Jesus. Pontos que a gente precisa aqui refletir. No que diz respeito ao aspecto, portanto, da aparente contradição, observe o que acontece. Quando Mateus registra que o centurião foi até Jesus, dentro do contexto de época, isso já seria, portanto, uma dificuldade, um empecilho. Então, é evidente que o centurião não foi até Jesus. O que está sendo posto no texto de Mateus é o que a gente chama de linguagem, então, de representação. O que é uma linguagem de representação? Vou te dar exemplos bíblicos. Quando Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, quando Paulo diz que nós, então, somos representantes de Cristo, na verdade, o que ele está dizendo? Que como pessoas que temos intimidade com os céus, quando falamos em nome de Cristo, é como que se o próprio Cristo estivesse ali a falar. Porque a palavra de um cristão não pode ser levantada em dúvida. Quando ele fala a verdade, portanto, acerca de Jesus, não poderia o ouvinte colocar dúvida sobre aquilo, porque ele conhece a Cristo, porque ele ama a Cristo, porque ele tem fé em Cristo. Então, sua palavra é sim quando sim, é não quando não. Então, neste aspecto, ele é representante de Cristo. O Espírito de Deus habita em nós. Não deveria, portanto, ninguém duvidar da palavra de um cristão, porque quando o cristão abre a boca, ele abre, na verdade, a verdade expressa, que então Jesus faria semelhantemente. Isto garante a seriedade do cristianismo. Então, quando Mateus diz que o centurião foi, então se dirigiu a Jesus, é verdade que ele está dizendo, dentro do contexto, o seguinte, que os representantes destes foram até Jesus, que é o que Lucas apresenta. Em outras palavras, em nome desse centurião, aqueles que lá estavam, era como que o centurião estivesse, porque eram pessoas autorizadas a falar em seu nome. E isto é o que acontece exatamente nos textos que nós temos em 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre esta questão, que somos embaixadores de Cristo, que nós somos, então, filhos da promessa, nós somos, então, avós de Cristo, nós somos, então, aqueles que apresentamos a Cristo e este crucificado em nossa vida. Portanto, Jesus está, quando nós estamos indo, pessoalmente, não, mas em nome dele,
nós estamos indo, portanto, representa o próprio Jesus naquilo que nós estamos levando. Dizendo de outra maneira, não há contradição, porque os textos, eles, na verdade, se comunicam com o mesmo fato. Foi Cafarnaum, era de fato alguém que estava doente, era de fato um centurião, e a questão é como harmonizar esse discurso de Mateus e Lucas. A questão é posta dentro desse sentido. Do sentido, portanto, do que está sendo representado e por quem é representado. Na verdade, inclusive até do ponto de vista de política internacional, você sabe que quando, portanto, um embaixador fala ou manda-se um representante em nome de um país, ele está falando em nome, portanto, do próprio presidente, embora o presidente não esteja presente, mas ele está representando isto. E você já praticou isso talvez diversas vezes? Observa quando você faz um discurso em prol de uma turma que você representa. A turma não está presente e você está representando aquela própria turma. Em nome dela, você está ali sendo representado, você está representado. E alguém pode exatamente, a turma falou. Quem falou foi o porta-voz dela. Mas é tomado como que se ela estivesse ali. Como se ela tivesse falado. Observe muitas vezes, eu fui líder de turma, representante de turma, orador de turma, tanto quando, então, no ensino médio, como também o fui, quando fiz, então, diversos cursos por aí afora, o curso de, por exemplo, de Direito, eu fui orador da turma, aqui ali em Olinda, como é que é o nome daquele negócio ali, no Centro de Convenções, eu fui orador. Veja, vem o detalhe, eu estou falando em nome da turma, mas como se a turma estivesse a falar. Mas o discurso que foi feito ali, eu produzi, mas produzi representando a turma. Então, a gente precisa lembrar dessas particularidades. Em suma, no contexto, portanto, dos dias de Jesus, de fato, ele não poderia, o centurião, ter se dirigido por causa desta tensão étnica de que é judeu, não permite que um gentio, portanto, um judeu que tem função, por exemplo, como mestre, como rabi, entre na casa de o que eles chamavam de um incircunciso. E isto nós vemos no próprio episódio de Atos, capítulo 10, demonstrando que, de fato, essa tensão era real. Portanto, meu querido amigo, irmão e irmã, não há uma contradição no texto de Mateus nem no texto de Lucas. Em suma, ou no resumo, nós poderíamos dizer assim, uma síntese inteligente seria esta. Mateus está falando, portanto, como que embaixadores, embora eles não estivessem presentes, e Lucas, portanto, trata exatamente daqueles que são os próprios representantes do centurião, o que implica dizer que os textos se comunicam. Esta é uma forma de explicar, mas há uma outra que eu me submeto, mais abrangente, que tem a ver com a questão linguística do texto. E aí teremos de conjugar algumas coisas. E eu quero chamar-te atenção para isso. Venha comigo. E eu depois vou tirar algumas lições aqui para você. Venham para Lucas, capítulo 7. Acompanha comigo alguns detalhes. Observe o tempo verbal que aqui está, que é o que eu chamo, portanto, de explicação linguística. Observa. O versículo 2 diz, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. E aí observe. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe. O verbo enviar, do versículo, portanto, 3, olha como ele se apresenta de novo no versículo 6. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe, mais uma vez se repete. O que implica dizer, o que é que eu estou dizendo aqui? É que o tempo verbal do versículo 3 com o tempo verbal do versículo 6 evidencia-se, portanto, de que a ação era algo, portanto, que partia de uma ordem de alguém. É isto. E não só o sujeito do verbo, que está aqui, portanto, o sujeito do verbo, né? Oculto, enviou. Aí a gente faz a pergunta, quem enviou? É claro,
que os versículos anteriores, que é o verso 2, diz: e o servo de um centurião, a quem este muito estimava. Quem estimava a quem? O centurião estimava o servo, e este servo estava doente quase à morte. E agora vejam, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, aí vem a pergunta: quem ouviu falar a respeito de Jesus? Não era o servo. Percebe? Então, a linguagem que aqui se põe, do ponto de vista de uma análise, então, sintática, é evidente de que quem estava ouvindo falar de Jesus foi o centurião. O centurião não estava com Jesus para ouvir-lhe. Ele ouviu falar. E, diante dos feitos que Jesus realizou, ele criou fé de que Jesus poderia fazer algo singular para com o seu servo. Isto revela que as notícias correram. Então, isso evidencia, é claro, que ele não estava presente, porque ele ouviu falar de. Ele não estava presente para testemunhar o que havia sido feito por Cristo. Volte a Mateus e vamos fazer o mesmo raciocínio de uma linguagem, aqui eu diria, de uma análise linguística do texto. Observe o que acontece aqui. Mateus capítulo 8, acompanha comigo novamente. Lá. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. O centurião é apresentado em Cafarnaum, mas aí vem o detalhe. Apresentado pessoalmente ou representado? O verbo, portanto, garante as mesmas coisas. Quem se apresenta a, mas pode estar representado por. Em outras palavras, o centurião estava, de fato, aqui representado por. O que Mateus está dizendo com o tempo verbal é a mesma coisa do que Lucas estava dizendo. Portanto, eu me filio tanto à primeira explicação que eu lhes dei, do ponto de vista do contexto, portanto, histórico e do contexto do que a gente chama da compostura de como a nação se via como distinta, e por isso o centurião não poderia estar, diversos textos e episódios bíblicos que eu te apresentei, como também análise sintática, para demonstrar que o tempo verbal garante que, de fato, Jesus não esteve na presença do centurião até entrar na sua casa. E por isso, portanto, a presença de Cristo naquela casa, que era um gentio, poderia gerar uma dificuldade semelhante, de que o povo começasse, portanto, a distanciar-se de Jesus pelos discursos dos rabis, demonstrando que Jesus havia entrado na casa de um gentio, sendo Jesus posto como o quê? A rabi, que assim foi o que o Nicodemos chamou. Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Não entendeu? Em suma, resumindo, o que eu quero que você compreenda agora é o seguinte. Ora, se os anciãos puderam vir e noticiar, esses anciãos tinham contato com esse gentio. Se a sinagoga recebeu recurso da mão deste, então, centurião, então é claro que isso não se deu apenas enviando recurso. Esse centurião, de alguma forma, tinha contato com a autoridade judaica. Eu estou fazendo isso pela via da inferência. É verdade. Não obstante, Jesus estava com pessoas que serviram de testemunhas de que, de fato, aquele homem havia estado com a sua fé alicerçada em Cristo Jesus. E era alguém que cria na compostura daquilo que os judeus ensinavam. Então, se eles tivessem de acusar Jesus, observe, de que entrou na casa de um gentio, o próprio gentio não poderia ter participado financeiramente para construir a sinagoga. Seria uma contradição de acusar Jesus e ter recebido recurso para, então, a própria construção da sinagoga. Os judeus, então, calaram sobre este episódio, o que implica dizer que havia, de fato, um preconceito ao qual Jesus estava quebrando. Por isso, meu querido amigo e irmão, louva ao meu Deus quando estudamos a Bíblia com profundidade, para não esquecer de que nós não podemos fazer acepção de pessoas.
3 lições nesta manhã. O servo do centurião não era um soldado, mas havia respeito, emoção, amor, simpatia, cuidado da parte deste soldado, destacado para o seu próprio servo. Embora nos dias da Palestina e anterior ali ao período, portanto, que Jesus estava, entre os filósofos, o próprio Aristóteles tem um texto bastante destacado quando ele fala de justiça, e ele denomina exatamente isto, que entre uma ferramenta e um servo, um escravo, não havia distinção somente pela voz, que a ferramenta era tão útil quanto o escravo, e a diferença entre um escravo e uma ferramenta de trabalho era que o escravo falava. E diante disso não havia nenhuma compostura entre o senhor do escravo e o próprio senhor. Dizendo em outras palavras, não havia justiça, que era a mesma, porque o seu senhor tinha justiça, mas ao escravo não poderia se pôr justiça, porque ele era uma ferramenta que pertencia ao seu dono. Dizendo de outra maneira, esta não era a compostura do centurião para com o seu servo. E aí surge a pergunta: qual é a nossa compostura para com aqueles que estão debaixo de nossas ordens? Amor, proteção, ou tratá-los como uma ferramenta de trabalho? E alijá-los sem a sensibilidade espiritual. É isto que é a igreja? É isto que é ser pastor? Usar as pessoas e quando, portanto, não as queremos mais, as descartamos como se fosse um produto barato? Isto não é justiça, mas alguns estão praticando a justiça aristotélica, tratando o subalterno como se fosse uma ferramenta de trabalho. Mas esta não foi a compostura deste centurião. Ele amou, ele protegeu, ele, portanto, defendeu e apelou em prol deste. E Jesus, de fato, faz aquilo que se realizou. Ele cura o servo do centurião em razão da fé desse centurião. É interessante, não é? Que o próprio moribundo não participou nem com fé, nem com qualquer tipo de requisitação. Pelo menos o texto bíblico não evidencia coisa alguma. Então, qual é a última lição nesta manhã? As pessoas podem ser abençoadas, mesmo sem que elas saibam que você está pedindo por elas, em razão da tua fé. Portanto, meu querido amigo e irmão, não olhe para as pessoas como uma ferramenta de trabalho, mas como teu irmão na fé, teu companheiro nessa jornada até os céus. Que Deus nos ajude a permanecermos fiéis e avançar nessa direção de entender que as pessoas que Deus colocou em nossas mãos para ajudá-las, ou talvez para sobre elas sermos o patrão e elas, portanto, os empregados, isso não significa que você tem de as tratar com desdém, com inferioridade. Ao fazê-lo, você não entendeu nada do cristianismo. Que Deus te ajude para que você seja a voz de Cristo na vida dessas pessoas, a presença de Cristo na vida dessas pessoas. É exatamente isto o que nós podemos extrair desse texto que está no Evangelho de Mateus e se repete no Evangelho de Lucas, com as peculiaridades que aqui vos apresentei. Que Deus te ilumine a amar, a respeitar, cuidar e interceder, independentemente de quem seja. Esse é o meu desejo, também a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que a tua mão repouse sobre nós, que teu Espírito nos capacite e que possamos, de fato, ser tua voz, tuas mãos, onde quer que nós estejamos, como teus representantes, Senhor, naquilo que, então, ligarmos aqui na terra. Que os céus possam recepcionar aquilo que foi feito pelos teus filhos que te representam. Em o nome de Jesus, agradecemos desde já. Amém.